Quero aqui convidar, assim, com muita alegria, o pastor Robson Seabra. Queria que você aplaudisse ao Senhor pela vida dele. Sempre que a gente fala sobre isso, né? Deixou a sua família lá no Rio de Janeiro e veio aqui para Brasília para nos abençoar, trazendo uma palavra. O pastor Robson, ele é o gestor da Missão Atitude e ele gerencia, né? Ele trabalha com a implantação de todas as igrejas da Atitude. Então, poder também estar ao lado dele, uma pessoa que eu vi chegar na igreja e vi o que Deus fez na vida dele e ainda fará. Eu fico muito feliz, pastor Robson, em saber que você está sendo um instrumento de Deus. Então, nessa manhã, eu queria que você orasse pela vida dele. Nesse momento que ele irá trazer a mensagem, queria que você estendesse a sua mão para cá e nós vamos estar orando pela vida do pastor Robson. Pai, muito obrigado pela vida do teu filho, o pastor Robson. Muito obrigado porque ele se colocou como um instrumento usado por ti. Eu sei que nessa manhã não será diferente. Use poderosamente a vida do teu filho, que ele venha falar aquilo que você já colocaste em seu coração. Da mesma forma, eu te peço pela vida da Missileia, Senhor, que estará aqui interpretando em linguagem de sinais, Senhor, Libras, para que ela também possa ser fiel também naquilo que o pastor Robson irá falar através da tua palavra. Assim eu te peço, fale aos nossos corações nesta manhã, Senhor, pelo nome poderoso de Jesus. Amém. Bom dia, igreja. Eu não tenho palavras para expressar a felicidade de estar aqui com os irmãos nesta manhã. Eu confesso a vocês que ontem pela manhã, quando me despedi da minha família para vir aqui para Brasília, um aperto no coração sempre fica, deixar os filhos, a esposa, os netos num final de semana, mas ao chegar aqui e ver o ambiente, a recepção de vocês, o carinho de vocês, isso me enche com uma felicidade que eu não tenho como agradecer a Deus a oportunidade de estar aqui. Eu louvo a Deus pela vida de vocês, por cada gesto de carinho que eu recebi desde que eu cheguei ontem, tenho certeza que durante todo o dia de hoje. Como o pastor Claudio falou, eu sou o pastor Robson, eu sou pastor da nossa igreja, lá na Barra da Tijuca, a nossa sede lá no Rio de Janeiro. A minha função é ser o gestor da Missão Atitude, setor da nossa igreja, que cuida do campo missionário, que coordena todas as igrejas de Atitude e também é responsável pela plantação das novas igrejas. E Deus tem feito algo grandioso no nosso ministério. Hoje nós somos já 58 igrejas espalhadas pelo mundo, somos mais de 30 mil pessoas sendo cuidadas, recebendo o amor de Deus através das nossas lideranças, dos nossos membros. E eu louvo a Deus porque vocês fazem parte de cada uma dessas igrejas que estão espalhadas lá no sertão nordestino, nas comunidades ribeirinhas do Alto Amazonas, no continente africano. Vocês podem ter a certeza que vocês também fazem parte de toda essa estrutura, de tudo isso que Deus tem feito através da nossa igreja. E tudo aquilo que vocês vêm realizando aqui em Brasília está ecoando lá na nossa sede em Brasília. Vocês são motivos de orgulho para todos nós, não só por estar nos representando aqui na capital do país, mas principalmente para em tão pouco tempo ser uma igreja relevante neste lugar, salvando vidas e mais do que isso, transformando as vidas das pessoas, restaurando casamentos, tirando jovens das drogas, das prostituições, realizando milagres, muitos milagres acontecendo neste lugar. E isso só poderia estar acontecendo se Deus colocasse neste lugar um povo fiel, um povo comprometido com a sua igreja, um povo que ama a sua igreja,
um povo que não fica murmurando e reclamando dos problemas que essa igreja tem, e certamente tem, como todas outras igrejas. Mas um povo que, ao invés de ficar reclamando, se coloca à disposição para ser solução desses problemas. Sabemos como é desafiador fazer parte de uma igreja, de ser igreja, porque uma igreja é um ecossistema plural, onde diversos representantes da nossa sociedade convivem, e somente o amor de Deus para que isso dê certo. Para isso dar certo, somente o amor de Deus em nossas vidas, para conseguirmos agirmos e atuarmos e sermos a noiva de Jesus, o corpo de Jesus, ou seja, a igreja de Jesus. Porque nesse ambiente, como eu falei, diversas representações da nossa sociedade convivem. Dentro de uma igreja estão pessoas dos mais diversos níveis sociais. Aqui nessa igreja tem o pobre, tem o rico, tem o da classe média. Nesse ambiente convive pessoas das diversas raças: o branco, o negro, o índio, o amarelo, o pardo. Também nesse ambiente convivem pessoas dos diversos níveis culturais. Aqui tem um analfabeto, mas também tem o doutor, tem o faxineiro, tem o juiz. E também num ambiente de igreja convivem pessoas dos mais diversos níveis de intimidade com o nosso Senhor, com o nosso Deus. Nessa igreja, e como todas as outras, tem pessoas que ainda não estão salvas, pessoas que ainda não entregaram as suas vidas na mão do Senhor Jesus. E dentro deste grupo de não salvos está também aqueles que um dia falaram que aceitou Jesus, mas as suas atitudes gritam, dizendo: eu não tenho Jesus como meu Senhor. E na igreja também tem os crentes e também tem os cristãos. Pastor, agora eu fiquei um pouquinho confuso. Tem crente, tem cristãos? Eu sempre achei que era a mesma coisa. Eu sempre falei que eu sou crente, às vezes eu falo que eu sou cristão. Na minha cabeça é a mesma coisa. Mais ou menos. Depende da sua situação. Porque todo cristão é um crente. Mas nem todo crente é um cristão. E eu explico. Se vocês forem no dicionário e procurar saber o significado da palavra crente, você vai ver que lá vai estar escrito o seguinte: toda pessoa que crê em alguma coisa. No nosso contexto, se você crer no Senhor Jesus, você é crente em Jesus. Agora, não se assuste com o que eu vou falar agora. Satanás também é crente. E não sou eu que estou falando isso, não. É o próprio Deus. Através da vida de Tiago, lá na sua carta, no capítulo 2, versículo 19, está escrito: você crê que existe só um Deus? Muito bem. Até os demônios creem e tremem. Sabe o que Tiago está falando nesse versículo? Que Satanás é mais crente do que muitas pessoas que estão na igreja. Porque Satanás, além de crer no Senhor Jesus, ele tem medo. Ele treme a mão pesada do nosso Deus. Agora, tem muita gente dentro da igreja que não tem medo, não.
continuam nos seus pecados de estimação e não estão nem aí para a mão pesada do nosso Deus acerca do pecado. Pastor, tá bom, entendi o que é crente, mas o que é um cristão? E aí está um grande problema, porque se a gente for ao dicionário procurar saber o que significa a palavra cristão, lá vai estar escrito que são pessoas que professam o cristianismo, ou pessoas que frequentam uma igreja cristã. Só que esse não é o significado bíblico da palavra cristão. Cristão na Bíblia é um termo grego, que o Novo Testamento foi escrito em grego, significa pequenos cristos, não no sentido diminutivo, mas sim no sentido de imitador, ou seja, cristãos são imitadores de Cristo, imitadores de Jesus. E essa palavra nós vemos pela primeira vez na Bíblia, lá no livro de Atos, no capítulo 11, versículo 26. E lá diz exatamente isso, que os discípulos de Jesus, pela primeira vez, foram chamados de cristãos. E por que eles foram chamados de cristãos? Porque as pessoas olhavam aqueles discípulos lá na igreja de Antioquia e falavam: meu Deus, como essas pessoas parecem com aquele tal Jesus que foi crucificado na cruz. Eles agem da mesma maneira, eles têm as mesmas atitudes que Jesus teve quando estava entre nós. E é por isso que eles foram chamados pela primeira vez de cristãos. E cristão nada mais é daquilo que nós chamamos de santificação. É um processo que nós decidimos viver a partir da nossa conversão, a partir do momento que nós aceitamos Cristo como nosso Senhor e nos tornamos um crente. A partir dali nós decidimos viver um processo de santificação. E talvez vocês não conheçam exatamente como é que funciona esse processo. E é por isso que eu vou pedir que você abra a sua Bíblia, porque tem um texto que fala sobre esse assunto. Na carta do apóstolo Paulo à igreja de Filipos, no capítulo 2, nós vamos acompanhar do versículo 1 ao 11. Depois que você escutar tudo aquilo que Deus irá lhe falar, você terá total condições de dizer se você já é um cristão. Esse é o tema da nossa mensagem. Você já é um cristão? Após tudo aquilo que Deus te falar através desse texto, você vai ter condições de analisar e responder esta pergunta. Carta aos Filipenses, capítulo 2, dos versículos 1 ao 11. A versão que eu vou ler é NVI, mas eu acho que não é essa aí que está não, portanto, não é essa aí não, a versão NVI. O que vou acompanhar aqui é a NVI. Tá? Assim diz a palavra do Senhor. Se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completa a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar,
o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considere os outros superiores a vocês mesmos. Cada um cuide, não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Feche os olhos, oremos. Pai, diante de nós está a sua palavra, aquela que é capaz de transformar as nossas vidas, renovando as nossas mentes. Senhor, em suas palavras iniciais, o Senhor mostrou como é importante nós decidirmos viver o processo de santificação, para cada vez mais nos parecer com o seu Filho Jesus. E aí sim termos a certeza que nós somos um cristão, pequenos cristos, imitadores do nosso Senhor Jesus. Senhor, é isso que nós queremos para as nossas vidas. Por isso nós te pedimos, fale um pouco mais acerca desse assunto. Essa é a nossa oração e fazemos no nome poderoso de Jesus. Amém e amém. Meus amados irmãos, carta do apóstolo Paulo à igreja de Filipos. Essa carta, ela tinha tudo para ser uma carta de tristeza, de murmuração, de reclamação do apóstolo Paulo. Porque lá no capítulo 1, Paulo declara que ele se encontra acorrentado, ou seja, ele se encontra preso. Só que os teólogos conhecem essa carta como a carta da alegria, porque Paulo expressa a sua felicidade de estar vivendo tudo o que ele está vivendo com Jesus. Mesmo ele preso, ele continua tendo a oportunidade de ter a atitude que somente Jesus tinha. Ele continua mesmo preso, pregando o evangelho, convertendo as pessoas. Milagres continuam sendo realizados através da vida do apóstolo. No versículo 13 do capítulo 1, ele fala que inclusive teve a oportunidade de evangelizar a guarda pretoriana, a guarda que cuida da segurança do próprio imperador de Roma. Muitos deles vieram a se converter a Jesus diante das palavras do apóstolo Paulo. E mais do que isso, Paulo era motivo de fazer com que as pessoas, as igrejas que ele tinha plantado, as pessoas que estavam em Roma, a viverem esse evangelismo, porque eles pensavam, se Paulo nesta situação ainda prega o evangelho com felicidade, com alegria, nós que estamos aqui soltos, sem nenhum impedimento para pregar o evangelho, precisamos fazer ainda mais. Então Paulo
servia de motivação para todas as igrejas que haviam sido plantadas. Paulo exortava a igreja de Filipos a importância de não abandonarem a fé diante dos falsos mestres que queriam atrapalhar o seu processo de santificação. Paulo motivava a eles viverem esse processo intensamente. E era isso que Paulo, nesta carta, tem como objetivo. E nesse texto que nós acabamos de ler, nos ensina que precisamos tomar algumas decisões para viver esse processo. E a primeira decisão que fica clara que eu e você precisamos tomar para viver o processo de santificação e sermos um verdadeiro cristão, a primeira decisão é tirar o mundo de dentro de você. Você precisa tirar o mundo de dentro de você. Por quê? Quando nós nos convertemos, nós saímos do mundo. Nós deixamos o mundo. Mas tudo aquilo que nós vivíamos lá, nossas atitudes, nossos sentimentos, nossos pensamentos, vem junto, dentro de nós. A partir desta conversão, nós precisamos iniciar um processo de esvaziamento, de tirar tudo isso que nós sentíamos, vivíamos lá no mundo. Nós precisamos nos esvaziar. Por quê? Se nós estivermos cheios destas coisas, como é que Deus vai poder colocar em nós tudo aquilo que Ele precisa colocar? Tudo aquilo que Ele deseja colocar em mim e em você. Olha o que está escrito lá no versículo 7 que Jesus fez. Mas esvaziou-se a si mesmo. Jesus estava cheio da sua glória. Não havia espaço em Jesus para mais nada. Mas quando Ele recebeu a missão do Pai de vir para nos salvar, para voltarmos a ter relacionamento com o Pai, Ele precisou se esvaziar. Ele precisou se esvaziar porque Ele saberia que precisaria receber humilhação. Ele sabia que ia receber desprezo. E principalmente Jesus precisou se esvaziar de toda a sua glória, porque Ele sabia que precisaria receber o seu pecado. E se Ele não se esvaziasse, não haveria espaço para isso, porque Ele estava tomado por sua glória. Quando eu era criança, o meu pai costumava trazer para mim e para o meu irmão aqueles potes de sorvete da Que Bom de 2 quilos. Sempre ele trazia no sabor napolitano, que ele sabia que era o que eu e meu irmão mais gostávamos. Só que quando o meu pai chegava em casa com aquele pote, normalmente ele dava aquele pote na mão da minha mãe. Aí a minha mãe ia lá, pegava uma colher, 2 colheres, pegava uma, dava para mim, outra para o meu irmão, para que a gente somente pegássemos uma colher, para que ela economizasse e aquele pote de sorvete durasse a semana toda. Mas às vezes meu pai chegava e para ele fazer um agrado para mim, para o meu irmão, pegava o pote de sorvete e entregava na minha mão e na do meu irmão. Era questão de minutos. O pote já estava vazio. Rápido. Agora, as donas de casa raiz vão entender o que eu vou falar aqui. A dona de casa raiz vai entender o que eu vou falar aqui. O que minha mãe fazia com esse pote vazio? Exatamente isso. Minha mãe pegava aquele pote que eu e meu irmão esvaziamos completamente, lavava e dava um outro nome para aquele pote. Passava a chamar Tupperware.
Então aquele pote de sorvete virava um Tupperware, onde minha mãe fazia aquele feijão fresquinho, numa quantidade maior do que iríamos comer naquele dia. Antes de temperar, ela tirava uma parte, colocava dentro do Tupperware e levava aquele feijão ao congelador. E no outro dia, ela tirava o Tupperware, tirava o feijão, fervia, temperava, parecia que o feijão estava fresquinho, como se fosse feito naquele dia. Agora você imagine, tenta imaginar, se minha mãe tomasse o pote de sorvete de mim e do meu irmão, antes de esvaziar e tentasse colocar o feijão com sorvete lá dentro. Não ia dar certo. Ali deixaria de ser sorvete e também não seria feijão. Mas é o que muitas pessoas na igreja estão tentando fazer: misturar o feijão com o sorvete. Muitas pessoas na igreja acham que vem ao culto do domingo, vai até a célula, mas acha que depois podem ir por show da Anitta, por carnaval. As pessoas acham que por vir à igreja, ela te dá alguma condição diferenciada e podem aceitar propina no trabalho. Misturando feijão com sorvete. Acha que isso pode funcionar na vida dele. Misturar o feijão com o sorvete. Muitas pessoas vêm à igreja e durante esse lindo louvor que acabamos de viver aqui, aquela boca que acabou de proferir louvores ao Senhor, ele acha que pode usar aquela boca para falar palavrões, ou para falar mal do irmão ou da sua liderança. Eles acham que podem misturar o feijão com o sorvete. Ei, irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Não tem outra maneira de viver o processo de santificação a não ser se esvaziando dessas coisas. Você não pode negociar isso. Você não pode vir à igreja e aceitar o convite do seu familiar para participar de uma festa de Halloween. Pastor, mas o que eu vou fazer, pastor? É da minha família, são meus parentes. Ei, se essas pessoas te amam, eles vão entender a sua fé. Eles não sabem, eles só estão sendo usados. E a nossa luta não é contra carne e sangue. Vocês sabem contra quem nós estamos lutando. Vocês não podem ceder porque vocês conhecem a verdade e sabem quem está por trás de uma festa de Halloween, de uma festa de carnaval, de um show desses artistas do mundo. Vocês sabem quem é que está por trás disso. A culpa não é deles, não temos nada contra eles. Queremos eles aqui dentro. Queremos cuidar deles. Mas vocês não podem negociar. Vocês não podem misturar um feijão com o sorvete. Deus quer usar a vida de vocês. Mas para viver esse processo, você precisa se esvaziar dessas coisas. A segunda decisão que você precisará tomar para ser um cristão. Você precisa entender que você tem a ver com a vida dos outros. Você tem a ver com a vida dos outros. Nós costumamos escutar muito a seguinte frase: o que você tem a ver com a vida dele? Não se mete na vida dele não, você não tem nada a ver com isso. Só que essas frases não têm significado e sentido para um cristão, porque você sim tem a ver com a vida das pessoas, do seu próximo. É o que Deus fala aqui no versículo 4. Olha o que ele fala, com muita clareza:
cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. O que o apóstolo Paulo está falando para a igreja de Filipos é que ser cristão não é acordar no domingo pela manhã, pegar a Bíblia, colocar debaixo do braço e ir para a igreja. Ser cristão é viver aquilo que o Senhor Jesus nos deu como mandamento. Amar o Senhor Deus acima de todas as coisas, em primeiro lugar, mas também amar ao próximo como a si mesmo. A gente não pode fazer, porque Jesus nos deu isso como exemplo, está lá em Lucas 10, a parábola do bom samaritano. A gente não pode fazer como aquele sacerdote e aquele levita que viu uma pessoa em necessidade e até se afastou. Não, o exemplo correto de um cristão é do samaritano, que viu uma pessoa precisando dele e foi lá ajudar. Na nossa igreja, nós costumamos receber muitos pastores de outros ministérios. E normalmente, alguns desses pastores se apresentam para o pastor Josué, se identificando, falando que era um pastor do ministério tal, muitas vezes um ministério relevante, onde ele já foi o pastor presidente, e que Deus realizou muitas coisas através da vida deles. E nós louvamos a Deus, o pastor agradece por ele estar começando a caminhar conosco, pela oportunidade de caminhar conosco. Mas ele, normalmente o pastor José pede para vir falar comigo, para a gente entender melhor o que aquele pastor deseja. E normalmente ele se coloca à disposição de ajudar na igreja, de servir a igreja. E nós louvamos a Deus por isso, porque Ele tem um chamado. Só que na nossa igreja, aquele pastor precisará passar por um processo para a gente entender que ele tem a mesma visão que nós temos de cuidado. Porque sem querer comparar ou falar mal de outras igrejas ou outros pastores, tem pastores que acham que ser pastor é ficar de segunda a sexta preparando o seu sermão e subir no altar no domingo e ter uma boa performance, descer e todo mundo elogiar. Pastor, foi show a palavra. Isso também tem que acontecer, mas não é só isso. Pastorear não é isso. Pastorear é cuidar de vidas, pastorear é ir visitar no hospital, pastorear é ir na casa daquele casal que está vivendo algum drama familiar. Pastorear é fazer gabinete, pastorear é ir realizar casamento, é ir realizar velório. Pastorear é ser igual o pastor de vocês, o pastor Claudio, que incansavelmente procura cuidar de cada um de vocês, abrindo mão do seu tempo de descanso, do seu tempo com a família, por amor a cada um de vocês. Isso é pastorear. Então a gente sempre procura ter um tempo com aquele pastor, para entender que ele tem a mesma visão que a Igreja Batista Atitude tem. Porque pastor na Igreja Atitude, ele não desliga celular de madrugada para ir dormir, descansar, a ponto de uma ovelha dele precisar muito dele naquele horário. Não, o celular fica ligado. Pastor da Igreja Atitude, ele não tem nenhum compromisso com você de te manter na zona de conforto, de falar aquilo que vai te agradar, massagear o teu ego. Não tem esse compromisso. O compromisso do pastor da Igreja Atitude é te levar para o céu. É fazer de tudo para você continuar firme em Jesus. E se ele precisar te colocar no gabinete, te exortar, te chamar a atenção, ele vai fazer isso. Por mais que ele tenha um carinho, um amor enorme por você, mas se você precisar escutar algo para transformar a tua vida, é isso que ele vai fazer. Ele vai cuidar de você, ele vai te amar.
A Bíblia diz que Jesus nos concedeu autoridade e poder. E concedeu mesmo. Ele nos concedeu a cada um de nós autoridade e poder. Para expulsar demônios, sim, impor as mãos, sai em nome de Jesus. E vai sair. Nos concedeu autoridade e poder para curar as pessoas, sim. Seja curado em nome de Jesus. Câncer, saia do corpo dela. E eles vão ser curados. Mas o principal motivo que Jesus te deu autoridade e poder foi para cuidar das pessoas. Eu não estou falando que você precisa fazer como a igreja primitiva fez, porque o entendimento era outro. Eles confundiram o tempo de Deus com o tempo do homem, o Cronos com o Kairos. Como Jesus falou, estou voltando, eles acharam que já estava voltando logo. O que eles fizeram? Começaram a vender tudo que tinham e dividir com os pobres. Eu não estou te falando para você fazer isso. O que eu estou querendo te falar é que você não pode sair do seu banco e lá na porta está uma mãe com uma criança, nitidamente em necessidade, e você passar direto, como se não tivesse nada acontecendo ali. Talvez você não consiga ajudar aquela pessoa financeiramente, se tiver condições, ajude, mas pelo menos pare, dê uma atenção, ore pelaquela senhora que está com seu filho ali, dê um abraço. Isso é ser cristão, é não ser indiferente às necessidades do nosso próximo. A terceira decisão que você precisa tomar para ser um cristão é saber renunciar. Você precisa saber renunciar. Você precisa aprender a abrir mão de algumas coisas na sua vida. Você precisa entender que não dá para ser somente conforme as suas vontades, olhar só para o seu umbigo, achar que tudo gira em torno de você mesmo. Olha o que está escrito no versículo 6, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se. Jesus, mesmo sendo Deus, um com o Pai, Ele decidiu abrir mão dessa condição única de Deus, para também ser homem. A pergunta é, Jesus queria isso? Claro que não, meus irmãos. Passe de mim esse cálice. Ele não queria perder a presença do Pai, essa comunhão com o Pai. Mas Ele fez isso por amor a cada um de nós. Foi por amor que Ele fez, não por sua vontade. E é isso que nós precisamos fazer. É normal que nós, como seres humanos, com a nossa essência, tenhamos vontades, desejos, pensamentos de fazer coisas que nós sabemos que desagradam ao Senhor Jesus. Isso é normal, nós temos essa vontade, esse desejo passar pela nossa cabeça. O que não é normal para um cristão é não renunciar a essa vontade. No início do ano eu estava voltando das nossas igrejas dos Estados Unidos. Ao entrar no avião, eu fui um dos primeiros a entrar, mas na minha fileira já tinha as pessoas lá. E quando eu fui colocar minha mala naquele compartimento de cima, já estava tomado, já não tinha mais espaço. E quem viaja de avião sabe que isso é comum, vai procurar um local onde tem. Aí, logo à frente, assim, tinha um espaço, eu coloquei minha mala lá, naquele espaço. Aí sentei, comecei a ler um livro. E aí lá pelas tantas, eu estou vendo um murmurinho do meu lado, eu olho para o lado, tem uma senhora que olhou para mim e falou. Aí eu olhei para o chão, minha mala estava lá no chão. Eu falei, ué. Aí ela, apontando para o rapaz que estava na minha frente, falei, ele jogou minha mala no chão? Eu falei,
meu Deus. Eu fui lá falar com o rapaz. Falei, meu querido. Quando eu falei meu querido, ele, meu querido é o... Aí a vontade vem, né? Rapaz desse tamanho, um tapa resolvia. Era um tapa só, já estava resolvido o problema. Aí a comissária, vendo que eu já estava ficando vermelho, começou a se preocupar. Calma, irmão, tem lugar aqui, dá para você colocar aqui? Fazer besteira é muito mais fácil de fazer o que é correto. A vontade era dar um tapa. A vontade, mas era muito grande. Não era pouca não, meu irmão. Eu peguei a mala, botei lá e o cara está lá, falando. Não sei o que, comprei esse lugar aqui, ninguém vai botar. Aí a comissária, não, querido, tentando explicar ele que não funciona, e ele exaltado. Eu sentei e falei, Senhor, me ajuda a ser um cristão. Faz ele parar de falar. Tapa a boca dele, por favor, Senhor. E Jesus me ajudou. Ele foi a viagem toda me insultando. E eu aprendendo a cada vez mais a se parecer com Cristo. Abrindo mão daquela minha vontade de ir lá fazer o que era mais fácil fazer, que qualquer um pode fazer, mas um cristão não. Um cristão está ali. E Jesus foi bem claro. Além de você aguentar os insultos, passe a orar pela vida dele. E foi o que eu fiz. Foi a viagem orando. Para a vida que Deus alcançasse a vida dele, transformasse a vida dele. Agora a pergunta é: quais as vontades que você tem renunciado para ser considerado um cristão? O que você tem renunciado? Será que você é capaz de renunciar àquela pizza que você combinou com teus filhos hoje à noite, para pegar aquele valor de R$100 e trazer no altar do Senhor? Para que essa igreja tenha condições melhores, que consiga ajudar a plantação na África, a plantação nos ribeirinhos, nos Amazonas. Você teria coragem de renunciar uma pizza no domingo com a sua família para ajudar o próximo? A levar outras igrejas em outros locais? Você teria coragem de abrir mão de um carro novo, de uma casa nova, para investir no reino de Deus? Para investir no seu próximo? Para que o evangelho chegue em locais onde tem acontecido fome, prostituição, drogas? Você tem essa coragem de renunciar a algum desejo teu, de ter algo para você, para dar para o reino de Deus? Cristo renunciou por você, meus irmãos. O que você tem renunciado por Ele? O que você tem feito no reino de Deus? Renunciando algo, alguma vontade sua, algum desejo teu para investir no reino de Deus. A quarta e última decisão, estou caminhando para o final, que você precisa tomar para ser um cristão, é que você precisa entender, para viver esse processo de santificação, que tudo que você é e tudo que você tem é graça de Deus, ou seja, é presente de Deus. Tudo que você tem e o que você é um presente que Deus colocou na sua vida. Olha o que está escrito lá no versículo 8. Humilhou-se a si mesmo. O próprio Deus abriu mão do que Ele era e se humilhou. Como nós temos dificuldade de tomar uma atitude e se humilhar diante das pessoas. Nós achamos que somos algo, por ter alguma condição ou alguma situação. Agora, se você entender que nesse processo de santificação, que tudo que você é e tudo que você tem foi um presente que Deus te deu, você tem mais facilidade de se humilhar. Você tem mais facilidade
de ser uma pessoa humilde. Deixa eu te falar uma coisa, você que está sendo abençoado pelo Senhor Jesus com um bom emprego, talvez porque passou num concurso público. Se você acha que isso aconteceu porque você estudou muito, você está muito enganado. Porque deixa eu te falar uma coisa, teve muita gente que estudou mais que você e não conseguiu. O que Deus fez na sua vida foi um presente. Foi um presente na sua vida. Talvez tenha pessoas muito mais capacitadas de viver o que nós estamos vivendo, mas Deus decidiu nos presentear. Agora, por que Ele decidiu te presentear? Por que Ele te colocou nessa situação? A resposta é fácil, é porque Ele quer te usar. Ele quer usar a sua vida. Ele quer fazer algo grandioso no reino através da sua vida. Faça o que Ele está fazendo na sua vida, faça algo de extraordinário pelo reino, com tudo aquilo que Ele tem te abençoado. Pois somente por isso Ele escolheu você para te abençoar, para que você faça algo de extraordinário com Ele. A Bíblia diz lá em Lucas, no capítulo 12, a quem muito é dado, muito será cobrado. Mas o que muitas vezes nós vemos no meio evangélico é que aquelas pessoas menos abençoadas são as que fazem mais. São as que fazem mais. Tem irmãos na igreja, eu conheço alguns e com certeza talvez vocês conheçam, que vêm para a igreja e não está vivendo uma vida financeira muito boa, mas a sua dedicação ao reino faz Deus o abençoar e levar essa pessoa a patamares maiores. Aquela pessoa estava ganhando ali R$2.000 e não tinha dificuldade nenhuma de trazer, de devolver os R$200, o seu dízimo. Deus vai e coloca ele em patamares maiores, porque quem é fiel no pouco, no muito Deus colocará. Mas quando aquela pessoa começa a receber R$20.000, ele tem uma dificuldade enorme de trazer os 2.000 para colocar no altar. Ele começa a tentar negociar com Deus. Senhor, 20.000 é bruto, líquido eu ganho 15.000, achando que é Deus que tem que pagar o imposto dele. Ou senão ele fala que assim, não, Senhor, é porque eu já ajudo outras pessoas, já dou cesta básica para umas pessoas, eu já ajudo uma comunidade terapêutica, então esse valor aqui eu vou abater do meu dízimo, como se o dízimo fosse dele, não de Deus. E aí você pode decidir o que fazer com ele. As pessoas às vezes pedem coisas a Deus que não estão preparadas para receber. Por isso você tem que tomar cuidado com aquilo que você vem pedindo a Deus. Você que está pedindo a Deus para um emprego melhor, você está preparado para receber isso? A Bíblia é clara, a quem mais é dado, mais é cobrado. Você está preparado para ser mais cobrado? Você que tem pedido para um carro, para facilitar a sua locomoção, você está preparado para receber esse carro? O que você vai fazer com esse carro? Você vai pegar os irmãos para trazer à igreja? Você está preparado para ser cobrado, para receber esse carro? Você que está pedindo uma casa melhor para morar, um local melhor para você morar, você está preparado para receber essa casa e ser mais cobrado? Será que você está preparado para abrir uma casa de fé nessa casa? Você está disposto a isso? E é por isso que você está pedindo ao Senhor? Entendendo bem os princípios bíblicos? Você está preparado para ser mais cobrado por essa bênção que Deus quer te dar?
Muitas vezes Ele não dá porque claramente você mostra que não está preparado para ser mais cobrado. Ele quer te dar, mas vai virar maldição essa bênção na vida desse irmão. Ele vai sair da igreja, ele vai se separar da esposa. Ele vai começar a querer trabalhar mais e vai ficar sem tempo de servir o reino. Isso vai virar maldição. Eu não vou fazer isso com ele não. Mesmo ele me pedindo e mesmo eu querendo dar muito, eu não vou fazer, porque vai virar maldição. Nós precisamos entender que tudo que Deus nos abençoa é para nos dar a oportunidade de atender às necessidades do nosso próximo. É te dar a oportunidade de você ser generoso, como Ele é com você. É meu, fui eu que conquistei. Querido, não é seu. Porque a hora que Deus quiser tirar, Ele tira. E se Ele tem a capacidade de tirar isso que você tem hoje, é para deixar claro que não é seu, é dele. E o que você tem feito com aquilo que é dele? Ele confiou a você. Ele confiou recursos financeiros a você. Ele confiou um carro, ele confiou uma casa. O que você tem feito com isso? Que é dele. É lógico que ele vai cobrar isso. Ele já deixou claro: a quem mais é dado, mais será cobrado. Se você tem uma casa hoje para morar, e tem esse relacionamento com o Senhor Jesus, é membro dessa igreja, qual o problema de você abrir por um mês a sua casa, para colocar um vizinho? Você não precisa ser um teólogo, você não precisa ser um pastor, você só precisa abrir a sua casa e convidar uma pessoa pelo menos. Aquilo ali vai ser uma casa de fé, e você por 4 encontros, um mês, uma vez por semana, você vai abrir a casa que é de Deus, que Ele confiou a você, para levar alguém para o céu. Qual a desculpa que você vai dar para não fazer isso, gente? É uma coisa muito simples. A igreja vai passar 3 meses te preparando, te falando o que você tem que fazer. A única coisa que você precisa fazer é decidir abrir a sua casa por um mesinho só. Ninguém vai te obrigar a ser líder de célula depois, não. Ninguém vai te obrigar a ser pastor, não. O projeto é você abrir a casa por um mesinho só, 4 vezes. E não precisa encher tua casa de 20 pessoas, não. Se encher, aleluia, glórias a Deus, são 20 almas sendo cuidado. Mas coloca uma pessoa pelo menos lá. Convide o seu vizinho, o teu irmão, a sua mãe que está indo para o inferno. E você sabe que eles estão indo. Tire um mês para cuidar dessas pessoas. Você vai ser preparado, tu vai ser orientado, você vai receber tudo. A única coisa que você precisa fazer é ter a boa vontade de abrir a sua casa, por uma vida pelo menos, por uma vida, meus irmãos. Qual a desculpa que você vai dar para não fazer isso? O que você vai falar para o Senhor? A nossa igreja não vai obrigar, claro que não, e nem vai deixar de te amar, de continuar cuidando da sua vida. E se nós estamos falando isso, não é porque a gente quer bater recorde de casa de fé, não. A gente está falando isso por amor a você. Porque a gente sabe o que Deus vai fazer na sua vida, se você se disponibilizar a viver esse processo de santificação e de imitar as atitudes que Cristo teve. Ele fazia tudo isso. Ele fazia tudo isso, ele abria mão das coisas por amor a você e a mim. Foi somente porque Ele fez isso que nós estamos aqui indo para o céu. Será que você não é capaz de fazer isso por uma pessoa? Para concluir, a Bíblia tem um monte de promessas para a sua vida. O último capítulo de Apocalipse, capítulo 22, versículo 12, diz que Jesus está vindo. Só que Ele não está vindo de mão vazia, não. Ele está vindo com aquilo que nós chamamos de galardões, presentes, honra.
Mas ele é muito claro nesse versículo: e as darei conforme aquilo que você fizer. E é por isso que nós motivamos aos membros da nossa igreja a viver isso, que a gente sabe que tem presentes, galardões para a sua vida, nesta era e na era vindoura. É muita coisa que você está abrindo mão. É o que o pastor Claudio falou. A igreja sede poderia ajudar a comprar o LED daqui? Poderia. Mas por que vocês vão abrir mão dessa bênção para os irmãos que estão lá na sede, que estão sendo fiéis, colocando dízimo, colocando as ofertas? Deus confiou a vocês esse LED aparecer aqui, confiou a cada um de vocês, pô. Por que é que vocês vão abrir mão disso para outras pessoas ganharem esses galardões? A troco de que vocês vão abrir mão disso, meus irmãos? Vivam aquilo que Jesus quer que vocês vivam com Ele. Mas para isso você precisa tomar essas decisões que Deus te falou nessa manhã, e passe a viver esse processo de santificação, e possam ser chamados de cristão, e possam ser chamados de pequenos cristos, de imitadores de Jesus. Eu faço conforme aquilo que o meu Senhor me ensinou a fazer. Façam isso. Mas talvez você tenha chegado aqui nessa manhã cheio de problemas. Como é que eu vou ajudar alguma coisa se eu estou cheio de problema? Deixa eu te falar uma coisa, você que está iniciando a sua caminhada com Jesus, confie, tão somente creia. Em Mateus, no capítulo 6, versículo 33, Jesus é bem claro: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e essas coisas que vocês estão vivendo serão acrescentadas na vida de vocês. Jesus quer cuidar Ele mesmo dessa situação, mas você precisa entregar isso diante dEle. Você precisa reconhecê-lo como seu Senhor, senão Ele vai respeitar que você não quer Ele tomando parte da sua vida. Ah, pastor, mas eu quero isso, eu quero que Jesus faça parte da minha vida. Deixa eu te falar uma coisa: o nosso Deus é onisciente, Ele sabe o que está passando na sua cabeça. Só que Ele fala em Romanos capítulo 10, versículo 9, que Ele quer escutar isso da sua boca. Ele quer que você tenha coragem e fale: Jesus, Tu é o Senhor da minha vida. E somente, e tão somente depois dessa sua atitude, é que Ele passa a fazer parte da sua vida. Você passa a ser um crente e iniciar um processo de santificação. E eu não conheço todos aqui, eu não sei se todos já tiveram essa oportunidade de falar com a sua boca que Jesus é o Senhor da sua vida. Não adianta: eu já estou vindo à igreja há 2 anos, eu sei que Ele é o meu Senhor. Você precisa falar. Eu já falei, Jesus é onisciente, Ele sabe o que passa na tua cabeça, mas Ele deixa claro que quer escutar da sua boca. Então você precisa falar. Talvez você já está vindo à igreja há algum tempo e nunca falou isso. Talvez você está começando a frequentar uma igreja evangélica agora e não sabia disso. Mas Deus está deixando claro que o ponto zero é quando vocês declaram com a sua boca que Jesus é o Senhor da sua vida. Por isso eu vou pedir que a igreja abaixe a sua cabeça, as suas cabeças. Eu vou fazer uma oração, e durante essa oração eu vou declarar que Jesus é o Senhor das nossas vidas. Por isso, não deixe de repetir isso com a sua boca. O versículo 9 do capítulo 10 de Romanos não fala que precisa ser em voz alta. Então o irmão e a irmã que está do seu lado não precisa escutar a sua voz. O Senhor Jesus está aí ao seu lado. Ele vai escutar você declarando com a sua boca que Ele é o Senhor da sua vida. Por isso, repitam comigo essa oração, não precisa ser em voz alta. Santo Deus, muito obrigado pela palavra de hoje. Conseguimos entender que precisamos tomar algumas decisões para iniciarmos esse processo de santificação, esse processo de cada vez mais nos parecermos com Jesus. Ah, Senhor,
a minha decisão é seguir as suas orientações. Mas eu confesso que a minha humanidade, a minha essência, vai tornar esse processo um pouco complicado se eu não tiver a sua ajuda. Por isso, derrama sobre mim o seu Espírito Santo. Faça que Ele more em meu corpo, que Ele me oriente, que Ele me aconselhe, que Ele guarde a minha vida, Senhor. Ah, Deus, escreva o meu nome no livro da vida, porque nesse momento eu reconheço que o seu Filho Jesus é o meu Senhor, o meu único e suficiente Salvador. Muito obrigado pela sua graça ter nos alcançado e os nossos olhos te verem, nossos ouvidos te escutarem. Muito obrigado, Senhor. Oramos no nome poderoso de Jesus. Amém e amém. É muito importante que a gente tenha uma outra atitude, porque também na Bíblia está escrito que toda atitude que você tiver em relação ao Senhor Jesus, mas se envergonhar diante dos homens, não valerá de nada, porque o Senhor Jesus irá se envergonhar de você diante de Deus. Então, se você declarou que Jesus é o teu Senhor com a sua boca, mas tiver vergonha de admitir isso na frente das pessoas, Ele também terá vergonha quando você estiver diante dele. Então você não pode ter vergonha de ter tido essa atitude. E é isso que nós vamos demonstrar ao nosso Senhor Jesus agora, que nós não temos vergonha de ter tido essa atitude. Então, se você declarou pela primeira vez que Jesus é o Senhor da sua vida, levante um dos seus braços para nós glorificarmos ao Senhor pela sua vida. Tem alguém? Deus te abençoe, meu irmão. Glórias a Deus. Mais alguém? Mais alguém? Não tenha vergonha. Não tenha vergonha. Tem mais alguém? Mais alguém entre nós que declarou isso? Que Jesus é o Senhor da sua vida? Tem mais alguém? Vou fazer outra pergunta. Se você estava afastado da igreja do Senhor Jesus, não estava em comunhão com o corpo de Cristo, e está decidindo retornar à casa do Senhor, a passar a frequentar a casa de Deus, ao corpo de Cristo, cuja cabeça é o próprio Jesus, e não se afastar mais. E talvez você tenha uma dúvida: pastor, igreja salva? Claro que não. A igreja não vai te levar à salvação, mas aquele que salva te orienta a estar numa igreja, em comunhão, no corpo de Cristo. Porque se é difícil estando em comunhão, imagine sozinho, quase sem chance. Então ele orienta: esteja em comunhão, em corpo, junto com a igreja. Então, se você estava afastado e está decidindo voltar hoje, após escutar essa palavra, levanta uma das suas mãos para nós glorificarmos ao Senhor. Deus te abençoe, minha irmã. Tem mais alguém que estava afastado da igreja e está decidindo retornar hoje? Mais alguém? Mais alguém? Louvado seja o Senhor. Vou pedir que vocês fiquem de pé para orar pela vida do nosso irmão que entregou a sua vida a Jesus, pela nossa irmã que está decidindo retornar ao corpo de Cristo, da onde não devemos nunca sair, porque é lá que nós nos fortificamos. Vamos orar agradecendo a Deus por essas duas vidas. Eu peço que o pessoal da recepção pegue o nome deles para nós orarmos durante a semana pela vida deles. Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor realizou hoje nesta manhã. Muito obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem feito aqui em Brasília, através da Igreja Batista Atitude de Brasília. Que isso seja só o começo de tudo aquilo que essa igreja irá realizar. Diante de nós está o seu povo, no meio deles pastores, todos são pastores cuidando de vidas, mas talvez algum deles estão dispostos a viver o ministério pastoral em tempo integral. Ah, Senhor, renove a força deles, que eles venham a entender que o Senhor chamou eles para o ministério integral. Eles não vão encontrar felicidade em nenhum outro lugar.
Encoraje eles a abrir mão de algumas coisas do mundo secular para viver intensamente essa vida. E aqueles que não têm o chamado em tempo integral, que entendam que também são pastores, talvez de uma vida, fazendo um discipulado de 10 como líder de célula, ou através desse projeto que o Senhor colocou no nosso coração, a Casa de Fé, que eles vão pastorear, porque o Senhor chamou todos para cuidar de pessoas, ou seja, para serem pastores. Por isso, na nossa igreja, todos os membros são considerados pastores. Nós te agradecemos essa visão que o Senhor colocou em nosso coração. Nos dê uma semana abençoada diante do seu Santo Espírito. Muito obrigado, oro no nome poderoso de Jesus. Amém e amém. Glórias a Deus. Abro mão dos meus sonhos, abro mão dos meus planos, abro mão da minha vida por ti. Abro mão dos prazeres e das minhas vontades, abro mão das riquezas por ti. Estou apaixonado. Aleluia, glórias a Deus. Que bênção, irmãos, poder viver isso, né? Segura suas portas só um pouquinho, não terminou não. Silvia, por favor, fecha a porta aí que a gente vai orar terminando aqui. Muito obrigado, Israel. Queridos, que Deus abençoe a sua vida. Que você possa voltar para a sua casa na certeza que Deus está cuidando de tudo. Que essa semana seja uma semana de vitória em tudo aquilo que você for fazer. Amanhã o pastor Rob estará indo para casa. Hoje à noite ele vai estar pregando mais uma vez, mas que vocês possam estar orando pela vida dele, pela sua família, pelo seu ministério. E te agradecemos, pastor Robson, por essa palavra tão edificante. E que a graça e o amor do Deus Pai, as mais lindas consolações do teu Espírito Santo, possa estar com a Igreja Batista Atitude em Brasília, mas também com todas as igrejas espalhadas na face da terra, hoje e para todo sempre. E a igreja do Senhor diz: amém. Vão em paz, que Deus abençoe.